Olá a todos. Esse vídeo é um pouco diferente daqueles que a gente costuma fazer. Nós estamos numa palestra. Esse não é um estudo do Livro dos Espíritos. Nós acabamos de chegar de um trabalho. Nós participamos de uma reunião no Centro Espírita, uma reunião mediúnica de desenvolvimento. E nós tivemos uma noite maravilhosa, uma tarde maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Quando chegamos em casa, não resistimos a gravar alguma coisa, porque foi muito importante para nós ouvir algumas passagens muito interessantes e a gente gostaria de compartilhar isso. Sabe, o desenvolvimento de um médium, uma pessoa, trabalhar a sua mediunidade não é castigo, não é obrigação, é uma oportunidade. Só que essa oportunidade, ela não tira de você o fato de que desenvolver a mediunidade não é algo que está nas mãos dos encarnados. O que está em nossas mãos é educar. Então, educar a mediunidade é se conhecer. Se como indivíduos nós não conhecermos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, nós não conseguimos nos equilibrar o suficiente para sermos úteis. Hoje nós refletimos que as pessoas que se comunicam numa reunião mediúnica que nós denominamos, por assim dizer, espíritos, obsessores, espíritos em sofrimento, nada mais são do que pessoas como eu, como você, que tiveram uma vida comum, que viveram suas dores, suas dificuldades. E essas pessoas ainda estão presas nos problemas, nas dificuldades e nas emoções violentas que cultivaram no seu dia a dia. Cada reunião mediúnica, seja de desobsessão, seja reunião de desenvolvimento, reunião de socorro numa casa espírita, é uma aula que tem que se prestar muita atenção. É uma oportunidade de crescimento individual, de análise, porque nós estamos vendo a realidade de pessoas que ainda enfrentam seus monstros íntimos, o ódio, o orgulho, a raiva, o rancor, a mágoa, presos a essas ideias durante décadas. Nós realmente desejamos passar por isso algum dia? Será que nós não podemos aprender com os exemplos que nós estamos vendo? Se nós que desejamos desenvolver a nossa sensibilidade mediúnica, educá-la, não aprendermos a conviver com os nossos problemas, as nossas dificuldades e desafios pessoais, vivendo cada dia da melhor maneira possível, aprendendo que somos nós que precisamos mudar, não a nossa vida, porque os nossos problemas vão existir, as dificuldades familiares, problemas financeiros, eles existem. E são desafios que fazem parte da existência física. Aprender a conviver com seus problemas e a manter o seu próprio equilíbrio é o exercício de educação que todo médium precisa fazer consigo mesmo. Conhecer-se. Refletimos hoje numa frase que, desde que nós começamos a acompanhar o trabalho abençoado nesta casa, que hoje guardamos a oportunidade de auxiliar e de sermos muito auxiliados por ela. Guardamos essa ideia de que cada vez ela se fortalece. Não são erros que nós cometemos. São oportunidades de aprender. Cada situação difícil, cada desafio, considere uma oportunidade.
Se você fraquejou, se fortaleça. Se você não entendeu, estude, pergunte, se esclareça. Tudo são oportunidades, tudo são chances. Então não considere erros. Considere um degrau, um caminho. Continue. Persevere. Tenha paciência consigo mesmo. Se perdoe. Tente trabalhar em grupo. Dividir suas experiências. Aprender a gostar, a entender as pessoas, porque cada um de nós tem seus problemas, suas limitações. Nós não somos melhores que ninguém. Não há sábios entre nós numa casa espírita. Todos são aprendizes, todos são basicamente grandes necessitados que ajudam-se mutuamente. Há aqueles que digam, não, mas eu tenho medo de desenvolver a minha mediunidade porque às vezes eu me sinto mal. E nós comentávamos que perceber o plano espiritual, perceber o sofrimento dos outros, é parte do processo mediúnico. Até pelo que, muitas vezes, se você participa de uma reunião mediúnica e é médium, um dia antes, ou até mais, nós somos levados a conviver, a conhecer os nossos amigos que vão se comunicar conosco, para ver uma sintonia. Então é comum começarmos a perceber essas influências um dia antes. Digamos que são os ossos do ofício. Imagine se um enfermeiro não atendesse os seus pacientes porque ele não gosta de ver sangue. Imagine um enfermeiro que não consegue, um médico que não consegue socorrer um paciente porque ele não gosta de ver gente doente. Ou ele se sente mal quando vê uma ferida aberta. É lógico que ninguém gosta. É lógico que ninguém vai sair comemorando. Mas se enfrenta essas circunstâncias que muitas vezes dilaceram até o coração. E você tem que criar uma certa resistência para poder enfrentar essas situações sem desequilibrar e ser útil. O médium também tem que fazer isso. Então não é porque você percebe alguém em sofrimento ao seu lado que você sofre também. Mas você percebe o sofrimento, ora por ele, se mantém em equilíbrio e se dispõe a ajudar. Porque quando você quer ajudar alguém que está na ponta de um precipício querendo pular, você não vai pular junto com ele. Você vai tentar ajudá-lo a não pular. Então educar-se mediunicamente é perceber o sofrimento, mas não sofrer junto. É entender que esses nossos amigos desencarnados sem um corpo físico, que nós costumamos rotular de obsessores por nos perseguirem ou comungarem das mesmas ideias desequilibradas que nós, são pessoas como eu, como você, como todos nós, que precisam aprender, que estão em desequilíbrio. Então, ao mesmo tempo em que nós aprendemos, auxiliamos, somos auxiliados e recebemos uma aula de vida, de oportunidade. Ser médium não é um prêmio, não é um castigo. É uma oportunidade de crescimento, de renovação. Então a nossa assiduidade, a nossa compreensão, o nosso desejo de aprender, a oportunidade de servir, o desejo de servir, é tão importante quanto qualquer outra coisa. Nós precisamos nos perguntar por que nós vamos a um trabalho mediúnico? Porque eu desejo participar. Porque o nosso empenho é fundamental se a gente quer ajudar essas pessoas. Ajudar a nós mesmos. Porque em tudo se aprende. Mas é preciso também aprender a perguntar, ter dúvidas, estar disposto a conhecer, estudar,
Estar sempre se esclarecendo, nunca se achar que sabe o bastante, nunca achar que é o suficiente o que se aprendeu, o que se estudou. E quando nós dividimos as nossas opiniões, nós dividimos as nossas ideias, o que a gente sente, o que a gente entende, como a gente convive, cada vez mais nós vamos crescendo. Nós vamos nos tornando pessoas melhores. Então um médium não é uma pessoa especial, ao contrário, muitas vezes é o mais necessitado. A gente é tão necessitado que precisa ver a realidade da vida após a morte, sentir, perceber, ouvir, ver, para ver se a gente desperta para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária, para trazer o Evangelho do Cristo à nossa vida, para compreender o quanto nós precisamos ser pessoas melhores, para ajudar a nós, a nossa família, a nossa comunidade, as pessoas ao nosso redor. É uma grande aula, é um grande exercício. Essa noite, em companhia de alguns amigos, numa pequena casa espírita, numa pequena casa, numa pequena sala cheia de carinho, com muita alegria, com muito amor, fui tão agraciado por esses pensamentos de compreensão, de amor e de bem-estar, que nos ajudam tanto, que nos asseguram uma compreensão melhor da vida, apesar da nossa pequenez de esclarecimento, que tive a necessidade de conversar com vocês. Espero que seja útil. Que Deus os ilumine, que Deus nos ajude a compreender cada vez mais a nossa amada doutrina espírita e a vivenciar cada vez mais o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. A você que é médium, a você que é um iniciante na doutrina espírita, assim como todos nós, persevere. Tenha paciência consigo mesmo, aprenda, cresça, porque é um processo que iniciou, mas não tem data para acabar. Muita paz, que Deus nos abençoe e nos acompanhe sempre. Até mais.